Olá, é com alegria que damos sequência ao estudo da Revista Espírita de Allan Kardec. Hoje, refletindo sobre a revista de outubro de 1866. Essa revista tem uma característica muito interessante. São apenas 3 artigos, que 2 deles estão diretamente conectados com o tema transição planetária, progresso da Terra para se tornar um mundo de regeneração. Aliás, os 2 artigos primeiros, aqui o primeiro e o segundo artigo da revista, que são Os Tempos São Chegados e Instruções dos Espíritos sobre a Regeneração da Humanidade, é praticamente o texto base que Kardec inseriu na obra Gênese, na terceira parte, no capítulo 18, chamado Os Tempos São Chegados. É interessante quando nós comparamos esses 2 textos da revista e o texto que está no capítulo 18 da obra Gênese e chegarmos à seguinte conclusão, de que o texto da revista ele está mais completo, mais extenso do que aquele que nós encontramos na obra A Gênese. Em contrapartida, na obra A Gênese, Kardec também inseriu alguns poucos capítulos e especialmente 2 comunicações espirituais de Arago e Dr. Berry, que não estão nesses 2 textos da Revista Espírita. De forma que, inicialmente, fica o meu convite para que, buscando este estudo da temática transição planetária, sempre atual, até porque estamos vivenciando este período especial do planeta Terra, vale a pena conectar ambas as obras, a revista de outubro de 66 e a terceira parte da obra A Gênese. É claro que junto com tudo isso, nós poderemos ver, e já vimos, e veremos ainda, textos, comunicações esparsos pela revista que tratam da temática transição planetária, até porque coube ao Espiritismo iniciar mais intensamente esse movimento regenerador da humanidade. E outro ponto importante são as obras complementares, subsidiárias, através de médiuns sérios como Chico e especialmente o nosso querido Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, que tem na atualidade uma quadrilogia, são 4 obras que se aprofundam e muito na temática transição planetária, que é o título do primeiro livro, Transição Planetária, depois Amanhecer de uma Nova Era, Perturbações Espirituais e mais recentemente No Rumo do Mundo de Regeneração, para que possamos compreender corretamente o que está se passando com a Terra neste momento e, muito importante, qual o nosso papel neste momento de transição planetária. E esse estudo profundo, essa reflexão séria nesses textos é vital, porque vemos aqui e acolá, vez que outra, conceitos equivocados, distorções em torno dessa temática. E hoje nós vamos aqui apresentar esses dois artigos, né, da revista que estão conectados, Os Tempos São Chegados e Instruções dos Espíritos sobre a Regeneração da Humanidade, de forma conjunta. Criamos aqui pedagogicamente alguns itens que nós vamos pontuando conforme Kardec vai nos apresentando na Revista Espírita, pontos, assertivas, conceitos básicos para que possamos entender, repito, a transição planetária. Entender que estamos rumando para este novo mundo, o mundo regenerado.
E há um terceiro artigo que encerra a revista, que aí fala de mediunidade de cura, que veremos ao final. Outro ponto importante, vimos vários textos onde Kardec nos ensina, insiste, acerca da importância da universalidade dos ensinos, quando os espíritos, se utilizando da mediunidade, trazem revelações, conceitos, informações, que não se deve acreditar em qualquer comunicação, na primeira comunicação, que é importante esta universalidade, porque a verdade chega por vários médiuns, em vários locais. E Kardec sempre demonstrou a eficácia para a preservação da pureza da revelação espiritual desse método. E aqui, em particular, ele faz essa observação no final do primeiro artigo, os tempos são chegados, e na sequência ele faz menção a seguinte, que eu vou ler textualmente para entendermos. As reflexões que precedem o artigo Os Tempos São Chegados são o desenvolvimento das instruções dadas pelos espíritos sobre o mesmo assunto, num grande número de comunicações a nós e a outras pessoas. A que publicamos a seguir, Instruções dos Espíritos sobre a Regeneração da Humanidade, é o resumo de várias palestras que tivemos, através de 2 dos nossos médiuns habituais em sonambulismo estático. Coordenamos metodicamente as ideias a fim de lhes dar mais sequência, eliminando todos os detalhes e acessórios supérfluos. Então vejamos aqui quão valioso são esses 2 artigos da revista. E aqui Kardec começa dizendo que, de fato, os tempos marcados por Deus são chegados. Quando nós buscamos muitas culturas, seitas, até algumas religiões do passado longínquo da Terra, já havia esta ideia, já havia essa percepção de que há os chamados ciclos evolutivos, que há determinados momentos em que ocorrem estes ciclos evolutivos que atingem os planetas e, especificamente falando, da nossa morada terrestre, o planeta Terra. Então, muito se falou, alguns interpretavam literalmente, entendendo que seria o fim material do mundo, que o mundo se acabaria. Várias datas foram estipuladas como o fim do mundo, naturalmente não se concretizaram, e outros entendiam que era um conceito espiritual, moral, que o fim do mundo era um fim de ciclos evolutivos, quando o planeta passava de um patamar inferior para um patamar superior. E a doutrina espírita vem nos explicar essa questão da progressão dos mundos, muito bem cuidada, por exemplo, no capítulo 3º da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, os mundos primitivos, provas e expiações, regeneração, felizes e celestes. E o Livro dos Espíritos também muito bem nos explica esses mecanismos do progresso dos mundos, que é o reflexo do progresso das individualidades que compõem este mundo. E Kardec, portanto, a partir desta assertiva de que os tempos são chegados, que o Espiritismo vinha inaugurar este movimento regenerador, Kardec estabelece então, e os Espíritos, conforme ele diz aqui que ele coordenou metodicamente, diversos pontos vitais. Não vamos entrar em detalhes, conforme citamos as obras complementares, aí vale a pena um estudo muito detalhado, muito profundo. Aqui são conceitos básicos, mas que são importantes. A partir desses conceitos básicos é que nos vamos nos qualificando para entender melhor essas revelações mais detalhadas e profundas que os benfeitores fazem em tempo oportuno, quando nós já tínhamos condições de entender um pouco mais a questão da transição planetária. Aqui Kardec começa, progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Então Kardec está falando que os planetas progridem. A Terra vem progredindo física e moralmente.
fisicamente pelos elementos materiais que a compõem. E isso pode ser observado pelas sucessivas transformações materiais que a Terra vem passando, muito bem exibida na atualidade por documentários, com recursos gráficos e digitais, para entendermos como o planeta hoje, fisicamente falando, vem melhorando. Embora o homem agrida ainda a natureza, o meio ambiente, a natureza vem se regenerando. O planeta, se nós olharmos o planeta de 2.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, na sua formação, vejamos o quanto o planeta vem se aprimorando fisicamente. E também, moralmente, a humanidade progride, diz Kardec, pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Então nós percebemos desses progressos que os mundos estão submetidos e que neste momento, em especial, há uma ênfase, intensifica-se o chamado progresso moral. E a humanidade avançou muito em inteligência, mas precisa avançar no senso moral. Mas podemos observar que vem melhorando gradativamente, como diz aqui o texto, um dos pontos de observação, o abrandamento dos costumes. Os costumes, os hábitos, vão se tornando menos primitivos, menos bárbaros e vão melhorando-se, às vezes de forma localizada, dentro de povos, culturas, determinadas nações, e estas boas práticas, esses costumes abrandados ou mais espiritualizados, vão se espalhando por outras nações. Vemos a diminuição, se comparado com o passado. A pena de morte, outrora, era a pena principal aplicada para os delitos. E hoje, para muitos países, inclusive o Brasil, que a pena de morte só em situações muito excepcionais, estado de guerra declarado, etc. Mas para as penas dos crimes convencionais, em tempos ordinários, não se aplica a pena de morte. Então, outrora, os crimes eram passíveis. O adultério, conforme encontramos no Evangelho da mulher adúltera, o apedrejamento, então os costumes vão se abrandando. A poligamia, em alguns países, alguns conservam, outros já vão abrandando e avançando para a monogamia, que segundo os espíritos é um avanço, sem dúvida alguma, dentro da perspectiva espiritual. Outrora, a escravidão muito mais espalhada, legalizada, hoje em dia vem diminuindo, ainda não chegou no ideal, o abrandamento dos costumes. Isso vai demonstrando como o planeta vai melhorando-se. Aqui fala da inteligência. Se nós olharmos o último século, quantas coisas para o nosso bem-estar, para o nosso cotidiano, a inteligência foi produzindo. Aqui diz: a inteligência saneia regiões insalubres, torna mais fáceis as comunicações e a terra mais produtiva. São pontos. A tecnologia na lavoura, na agricultura, hoje monitorada por satélite, em locais com mais condições econômicas, com equipamentos teleguiados por satélite também, técnicas que se aumenta a produção e diminui-se as pragas na lavoura, a comunicação, a globalização, a internet, na área da ciência, a medicina, a farmacologia. Mas percebemos que, em que pese este avanço imenso da inteligência, e repito, isso pode ser notado nas últimas décadas, ainda a criatura humana continua com a depressão aumentando, o vazio existencial, as aflições, os conflitos existenciais, o suicídio. E isso mostra que a inteligência por si só não é capaz de preencher esses vazios da alma. Então, muitas áreas do pensamento humano vão percebendo que há necessidade de ir além, buscar-se a parte moral e espiritual. A inteligência produziu meios de diagnosticar e tratar essas problemáticas de saúde mental, mas não elimina
porque a causa está no espírito perturbado, desequilibrado, ou dando um direcionamento infeliz para a existência, ou sem metas espirituais. Enfim, são várias as causas. Mas esses progressos, intelecto e moral, vão se dando, mas a inteligência é muito mais avançada, muito mais rápida, porque é mais fácil. Moralidade exige esforço, moralidade exige conscientização, exige disciplina, que infelizmente alguns não estão dispostos a ofertar. Kardec também fala desse progresso mais lento, mais gradativo e insensível, e o progresso por mudanças mais bruscas. Dois tipos de progresso. Este mais lento, que vai acontecendo ao longo do tempo, conforme a gente viu o abrandamento dos costumes, vão se melhorando lentamente o pensamento humano, o seu grau de conhecimento. Então a gente nota que é uma mudança lenta que vai acontecendo. E existem essas chamadas, essas mudanças lentas, diga-se de passagem, decorre da evolução individual de cada ser, que vai aprimorando-se por esforço e vai melhorando o meio aonde ele está. Missionários que reencarnam em determinadas localidades com missões específicas, e isto sempre acontece, e vão acontecendo esses progressos mais lentos. E os mais bruscos, quando chegam esses momentos de ciclos de evolução, a Terra já foi um mundo primitivo, depois, com a vinda de Jesus, tornou-se um mundo de provas e expiações, e na atualidade agora, com esses progressos mais, quando chega estes ciclos evolutivos, com medidas tomadas pela espiritualidade superior, sob a tutela de Deus, esses progressos vão acontecendo de forma mais intensa. Inclusive veremos medidas essas que são tomadas para viabilizar este progresso do mundo, ou como a Terra irá se tornar um mundo de regeneração. Porque a gente olha à volta hoje e fala, como é que isto vai melhorar? Como é que as criaturas vão melhorar? Como é que a Terra vai se tornar um mundo melhor? E naturalmente que há medidas que a doutrina nos revela que estão sendo tomadas nos bastidores do mundo espiritual e que naturalmente acabam se concretizando aqui na Terra. Então existem essas duas formas de progresso. E Kardec fala também, decorrente dessas comunicações espirituais, conforme falamos, o movimento progressivo da humanidade é inevitável, porque está na natureza. Não se segue que Deus a isso seja indiferente. E há ministros encarregados desses detalhes desse progresso inevitável. Não é a lei divina do progresso. O progresso é inevitável. A criatura humana não regride, pode estacionar momentaneamente. A lei de Deus tem mecanismos e impulsos para despertar estas almas estacionárias e de forma que pode se estacionar, mas a lei tem mecanismos para despertar, de forma que esse progresso é ascensional, é inevitável. E ministros a esses espíritos mais elevados, responsáveis pelas rédeas diretivas dos planetas aqui da Terra, que cuidam desses detalhes para que esses progressos lentos ocorram ao longo do tempo e para que esses progressos mais bruscos, quando chega-se a esses tempos de ciclos evolutivos, também possam se dar. É o que está muito bem narrado na quadrilogia do Divaldo Franco, onde nós vemos essas reuniões no mundo espiritual, onde vemos definições que são tomadas, estratégias que são adotadas, a fim de que se possa viabilizar a melhoria do planeta. Outro ponto importante, nós vamos ver, aqui fala que por conta desse progresso que se dá, que é inevitável, diz aqui, não obstante a marcha retardatária de algumas individualidades. Então há aqueles espíritos mais retardatários, mais primitivos, em consciência de sono, que não estão dispostos, neste momento, a esta mudança interior,
à própria evangelização para que possam acompanhar essa melhoria do planeta. Então, naturalmente que existem essas individualidades atrasadas que insistem em comportamentos do homem velho, em comportamentos equivocados, em comportamentos opostos àqueles que se espera de um mundo de regeneração. E aí Kardec diz então que há uma luta inevitável entre as ideias. As ideias novas são as do progresso e está nas leis da natureza. E existem as ideias velhas do homem primitivo, do homem velho. Desse conflito nascerão forçosamente perturbações temporárias, até que o terreno seja varrido dos obstáculos que se opõem ao erguimento do novo edifício social. Então vejam que interessante essa questão trazida. Vivemos este momento do ápice da transição planetária. Poderíamos dizer que estamos vivendo este momento de perturbações temporárias. O homem velho, o homem novo, o bem e o mal. Aqueles que ainda estão com o pé fincados nas condutas velhas que ficarão para trás de um mundo de provas e expiações, e aqueles que já estão dando um passo adiante, já com condutas típicas, características de um mundo melhor, de um mundo regenerado, onde há o desejo do bem. Então surgem naturalmente estes choques, e espera-se daqueles mais elevados, espera-se do homem de bem, espera-se do espírita que entende este momento que estamos vivendo, uma melhor conduta nessas perturbações temporárias que surgem. Temos visto em nosso país, temos visto em outras nações esses choques de valores, valores que chegam intensificando os prazeres descontrolados, a sensualidade desgovernada, as paixões perturbadas. Há ainda individualidades, há ainda ideias velhas, que ficarão para trás nesse sentido, que chocam, agridem, adotam condutas esdrúxulas, caluniam, praticam o mal, são profundamente ególatras. E o homem de bem que lida com tudo isso tem que se manter neste momento equilibrado, tem que se manter sereno, fiel às lições do Evangelho e da doutrina espírita. Então essas perturbações temporárias que nós vivemos não deixam de ser uma prova para aqueles que já estão desejando um mundo melhor, para que não desanimem, porque como diz Jesus no sermão profético, e o sermão profético é daqueles momentos do Evangelho que mais se conectam a este tema transição planetária, quando Jesus, olhando para o futuro, a tecnologia, a ciência sem alma, as religiões distantes do sentimento, filosofias esdrúxulas, identifica ali, através de símbolos, esses momentos difíceis que nós estamos vivendo na atualidade. E ele fala que o amor de muitos se esfriará diante da iniquidade. Então, é um desafio para o homem de bem, nestes tempos de convulsões, de perturbações, de ápice da transição, manter-se fiel aos valores do Evangelho. O sermão profético fala: aquele que estiver no campo, não volte, aquele que estiver no telhado, não desça. Ou seja, este símbolo de se manter elevado, a sintonia elevada, os valores corretos, adequados, imperturbáveis, a fim de que se possa manter, repito, fiel neste momento. E aqui Kardec vai falando deste movimento geral, desta luta de ideias, que inclusive na obra Transição Planetária, no capítulo 3º, fala deste momento, ele usa a expressão de fundo do poço, de violência, de corrupção, de sensualidade, a fim de que muitos que estavam mais na neutralidade, na indiferença do que no mal, possam, diz ali, clamar por paz, clamar por mudanças. E muitos saem da neutralidade
e passam agora a agir no sentido do bem que eles tanto almejam, já que estão cansados de ver esta desordem e permanecerem inativos, passivos. Então há um propósito também nisso tudo. Aí Kardec fala, né, que tornando-se adulta, a humanidade tem novas necessidades, aspirações mais largas, mais elevadas. Ela compreende o vazio das ideias com que foi embalada, a insuficiência das instituições para a sua felicidade. Não mais encontra no estado de coisas as satisfações legítimas a que se sente chamada. E é no momento em que se encontra muito apertada em sua esfera material, onde a vida intelectual transborda, onde se expande o sentimento da espiritualidade, que homens, pretensos filósofos, esperam encher o vazio, né, pelas doutrinas do niilismo e do materialismo. Então vejamos que a humanidade vai seguindo nesse movimento de progresso, e onde já há individualidades que vão percebendo esta mudança, muitas que vivenciaram, sentem este vazio existencial, sentem o vazio das ideias. Muitas vezes no atendimento fraterno da casa espírita, nos deparamos com algumas dessas pessoas que parecem aflitas, que parecem desanimadas, que o que o mundo lhes oferta no campo da intelectualidade, no campo da distração, já não é suficiente para lhe promover a felicidade. Então há este sentimento da espiritualidade e de espiritualidade, ambas as coisas. E vemos muitas pessoas hoje buscando isto, porque estão realmente fartas, muitas enfrentaram depressões e percebem que há necessidade de buscar esta essência interior. Como disse Jesus, buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Então é esse momento de valores, de choque de valores. Há os que preferem continuar na satisfação material, vazios muitas vezes, necessitando de muitos medicamentos, e o medicamento aqui, o uso é indicado, adequado, mas para que a pessoa possa mudar interiormente e não viver dependente a vida toda do medicamento, mas que possa fazer essa mudança íntima, né? E não ficar escorado num comportamento materialista. E muitas vão buscando essas alternativas, vão buscando o sentimento da espiritualidade, vão buscando os templos religiosos, procuram se tornar um verdadeiro cristão, um verdadeiro homem de bem. Outros vão buscando yoga, mindfulness, trabalho voluntário. Muitas pessoas vão buscando, portanto, esses incrementos de espiritualidade para que possam encontrar esta almejada paz interior, esta alegria, que não significa ausência de problemas, ausência de lutas, mas nós vamos nos fortalecendo espiritualmente a fim de que possamos enfrentar os desafios naturais de um mundo ainda de provas e expiações, vivendo esta época ápice da transição planetária, onde estas perturbações temporárias se acentuam. Então vemos aqueles que se desequilibram totalmente diante dessas situações e aqueles que as enfrentam com serenidade, com fé, com paciência e com calma, né? Então aqui Kardec vai falando já deste novo mundo sendo construído na pauta das vidas daquelas pessoas que vão despertando. Há almas que já progrediram muito em seu passado, que já trazem este comportamento natural de um mundo mais regenerado. São almas muitas vezes missionárias e que aonde estão mostram um comportamento diferente, mais espiritualizado, mais adequado, de virtudes. Assisti recentemente um documentário na Netflix que falava da amizade e da alegria de Desmond Tutu, arcebispo da África do Sul, desencarnado há 1 ano e pouco aproximadamente, e Dalai Lama. E ali vimos eles falando, que o documentário fala da alegria em tempos difíceis, quanta alegria advém da compaixão, da tolerância, da bondade que nós espalhamos à nossa volta. Então são esses tempos de reavaliação da própria vida, dos próprios valores que nós estamos vivendo. E na obra
de Divaldo no rumo do mundo de regeneração, a Covid veio com este propósito também, para que possamos perceber a transitoriedade da vida física, como do ponto de vista material, de uma para outra hora, as coisas mudam gravemente. Por isso, devemos investir no espiritual, no moral, cuidar do corpo, mas também do espírito, viver no mundo, mas sem ser escravo dos apelos do mundo. E Kardec vai desenvolvendo e falando, né? A razão amadurecida requer alimentos mais substanciais. Então, almas que neste caminho, porque não tem data certa, não tem data limite, como alguns quiseram insinuar, conforme vemos na obra Gênesis, em nenhum momento se fala de data limite. De forma que é um período longo, interpenetram-se final de um mundo de provas e expiação e início de um mundo de regeneração. E já vemos almas que vão agindo em conformidade com o mundo regenerado, que já querem alimentos mais substanciais. Jesus falava da água viva, que ele era o pão da vida, ou seja, desse alimento do Evangelho que realmente sacia a alma sedenta de luz, de progresso, de evolução. Nós vamos buscando alimentos mais substanciais, nós vamos entendendo que o sentido da vida é amar, é doar-se, é ser útil, é espalhar, conforme disse Desmond Tutu e Dalai Lama, compaixão, tolerância, caridade, para que possamos agora não mais passivamente assistindo à transição, mas para que ativamente pudéssemos colaborar com este mundo regenerado do porvir. Então, alimentos, mudamos, vamos aos poucos espiritualizando, elevando os nossos gostos. Vamos buscando filmes menos violentos, menos sensualizados. Vamos buscando uma música um pouco mais refinada, sublime, celeste. Não que a gente precise só ouvir isto. O ideal era, mas ainda não conseguimos, falo por mim. Mas a gente vai incrementando, acrescentando esses alimentos mais espirituais. As nossas vivências, os livros, as conversas, aquelas conversas fúteis, muitas vezes vazias, falando mal da vida alheia, acusando, excessivamente chula, já não são alimentos que nós buscamos mais. E isso nós vamos demonstrando a partir dessas escolhas conscientes que nós já queremos fincar o pé neste mundo regenerado do porvir. E o Espiritismo, diz aqui o texto, tem de fato um papel muito importante nisso tudo, porque ele faz com que a humanidade, diz aqui, abre à humanidade uma nova via e lhe desenrola os horizontes do infinito, iniciando aos mistérios do mundo invisível, mostra-lhe seu verdadeiro papel na criação, papel perpetuamente ativo, tanto no estado espiritual quanto no estado corporal. E Kardec aqui fala algo interessante. Dentro dessa perspectiva espírita, da reencarnação, da imortalidade, da vida futura, do progresso dos mundos, hoje nós vamos nos esforçando para deixar pegadas luminosas. Vamos nos iluminando e desejando ajudar a construir este mundo melhor, porque este mundo melhor será para as gerações futuras. E nós podemos, pelo bom comportamento, o mérito de permanecer na Terra, nos inserir nessas gerações futuras que voltarão à Terra. Reencarnaremos novamente. Então Kardec fala disso, que a gente vai preparando este meio, preparando o planeta, mas não é para algo indefinido no futuro. É para algo que nós sabemos que também nos impacta, também nos beneficia, para que possamos voltar num mundo melhor que hoje nós já estamos ajudando a construir. Então vejo com esta visão da doutrina espírita, com todas as suas lições, os seus princípios, as suas diretrizes, resgatando o Evangelho de Jesus, nos faz entender profundamente esta transição, este momento
a nossa conduta, né? Então é uma visão realmente muito mais transcendental, holística, de interconexão com o próximo, consigo, passado, presente e futuro. Colhemos hoje o que semeamos ontem, né? E estamos hoje plantando, semeando, para colher no amanhã. Então esta visão da doutrina espírita é impressionante e nos dá realmente um verdadeiro sentido de vida, dizendo aqui ainda o texto que a fraternidade será esta grande pedra angular da nova ordem social. Bonita fala aqui, quando todos os homens estiverem convencidos que Deus é o mesmo para todos, que esse Deus soberanamente justo e bom nada pode querer de injusto, que o mal vem dos homens e não dele, olhar-se-ão como filhos de um mesmo Pai e dar-se-ão as mãos. Fraternidade. Importante entender isso, que essa vai ser a grande pedra angular do mundo regenerado, que vem sendo construído. Como eu falei, o fim de um mundo de provas e expiações interpenetra-se com o início de um mundo de provas de regeneração. Depois, mais à frente, estabelece-se de forma mais intensa e exclusiva as características de um mundo de regeneração, que será esta fraternidade. Não é a unidade de crença, diz Kardec, que muitos acreditam que no mundo regenerado haverá uma só religião. Ainda não. Quando nós vemos as descrições dos mundos felizes, é mais adiante, depois de um mundo de regeneração, é que nós vamos pelo progresso, pelo aprimoramento, vamos conseguindo construir esta unicidade de crença, que nem estará nos templos, porque teremos permanentemente esta percepção, estaremos permanentemente sentindo Deus em nós e no outro. Então não necessitaremos mais de templos, de pedras, para nos lembrar disso tudo. Mas isto é para o mundo feliz, não é para o mundo de regeneração. Mas há algumas almas que já no mundo que virá de regeneração, já conseguem agir naturalmente e pensar dessa forma. E a fraternidade. Então é o fraco sendo ajudado, amparado, acolhido pelo forte. Forte aqui no sentido material e no sentido moral. Então as nações, os indivíduos já não procurarão mais subjugar, explorar, derrubar o próximo. Não mais esta visão de competição, não é essa visão mais de ganhar a qualquer custo e utilizando-se de qualquer meio. Então é uma visão diferente da fraternidade, olhando o outro como irmão, as nações como irmãs, estenderão-se as mãos, ajudando-se, diminuindo a fome, diminuindo a miséria, nesta visão de cooperação. Esta será a pedra angular, a fraternidade que nós já começamos a construir agora. Aqueles que têm esta percepção e desejam, já começam a exercitar esta fraternidade, esta caridade, no dia a dia, nas relações pessoais. Por isso Jesus dizia, um só rebanho, um só pastor, que é esta fraternidade como pedra angular das relações humanas e pessoais, inclusive em relação também aos animais e aos vegetais, como nos ensinava São Francisco de Assis, que aliás, na obra Perturbações Espirituais, Filomeno menciona que neste momento também alguns franciscanos estão reencarnando, preparando a vinda de São Francisco mais adiante, a partir de 2030. Então vejamos quantas medidas vão sendo tomadas nos bastidores do mundo espiritual. Vamos aqui percebendo tudo isso. Esta fase se revela já por sinais inequívocos, por tentativas de reformas úteis, por ideias grandes e generosas que vêm à luz e começam a encontrar eco. Então vejam que almas mais evoluídas, almas já com o mundo de regeneração no seu íntimo, já começam a fomentar, já começam a agir dentro dessas práticas fraternas. Muitas vezes estarão sozinhas ou serão poucos, mas a pouco e pouco vão encontrando eco em outros corações. Então, práticas mais espiritualizadas, práticas mais elevadas no campo da ecologia, no campo da saúde emocional, das práticas trabalhistas, enfim,
nós vamos vendo tantas coisas boas surgindo, há tanta coisa boa acontecendo na Terra, é que os noticiários comuns não mostram, mas há alguns que mostram. Existem pessoas que se dedicam a divulgar estas notícias boas que estão acontecendo, dessas tentativas de reformas de um mundo melhor, sem dúvida alguma, e que nós possamos ser esses instrumentos. Os preconceitos se abrandam, os povos começam a olhar-se como os membros de uma grande família, enfim, são fatos que, se ainda são pequenos neste momento, gradativamente vão crescendo, até por conta dessas medidas que vão sendo tomadas no mundo espiritual. Ideias espiritualistas vão crescendo, vemos hoje filmes e novelas que tratam de temas espiritualistas, que tratam às vezes até de temáticas espíritas, como a reencarnação. Há um interesse de um grande número de pessoas, fala-se da influência espiritual, de mediunidade, anjo da guarda. As pessoas se sentem atraídas por essas ideias espiritualistas. É um primeiro passo para que essas almas depois comecem a pensar e refletir melhor nessas ideias e possam ir trazendo esta vivência para as suas vidas, né? Então isso nós vamos percebendo, essas características, né? Se supusermos a maioria dos homens imbuídos desses sentimentos, facilmente poderemos figurar as modificações que trarão às relações sociais, caridade, fraternidade, benevolência. Assim, a nova geração do mundo regenerado marchará para a realização de todas as ideias humanitárias, compatíveis com o grau de adiantamento que tiverem chegado, né? Então a humanidade atingiu este momento de maturidade para este ciclo evolutivo, né? Mas é interessante que muitos poderão pensar, mas como? Então diz aqui, né? Não é o fim do mundo moral, não do mundo físico, material. E como é que isto pode se dar? Esta nova geração, mas aquelas almas refratárias, retardatárias, que não desejam mudar, como é que fica isso? E aí que a doutrina espírita vem nos ensinar para que possamos entender toda esta metodologia. Aqui Kardec vai tratar desta nova geração. Então hoje estamos vivendo um momento tão especial da Terra que, conforme o texto diz, vai falar desses espíritos atrasados, que naquele choque de ideias, aqui fala algo interessante. Esses espíritos atrasados se caracterizam pela revolta contra Deus, propensão instintiva às paixões degradantes, sentimentos antifraternos, do egoísmo, orgulho, ódio, ciúme e cupidez, a predominância do apego de tudo o que é material. Então, neste momento, olha que interessante. Temos esta nova geração que constituirá o mundo regenerado. E, junto disso, na quadrilogia do Divaldo, principalmente na primeira obra, Transição Planetária, espíritos nobres convidados por Jesus, de Alcíone, da constelação do Touro, já de 2, 3 décadas, estão reencarnando aqui na Terra massivamente. Almas missionárias sempre reencarnaram, dentro daquele progresso lento e gradual, mas chegou o momento de um progresso brusco, rápido, então massivamente, numa quantidade muito maior. Essas almas reencarnam, espíritos que vêm de Alcíone, convocadas, diz a obra, por Jesus e por amor, porque eles não têm vínculos afetivos aqui na Terra, de forma que não têm uma história aqui no planeta, não sofrerão o assédio obsessivo do passado por vingança, etc. E porque moralmente mais fortes, são capazes de enfrentar estas lutas de ideias, estas turbulências naturais deste ápice das provas e expiações. Junto com isso, Filomeno revela missionários da própria Terra que no passado engrandeceram as ciências, as filosofias, as artes, as religiões, agora reencarnam também. Veja só que interessante. Franciscanos reencarnando, preparando a vinda de Francisco mais adiante,
Então, quantas medidas para essa nova geração? E as almas atrasadas que atrapalham? Como é que fica? É como Kardec usa o exemplo na obra Gênese do regimento de soldados. Se você tem um grupo de soldados, 50 soldados, onde a maioria ainda é mau, é indiferente, e alguns bons, como é que fica? Então, a partir do momento que vai se substituindo os maus soldados por bons, naturalmente que aquele regimento melhora. É o que acontece com a Terra. Então, junto com tudo isso, naturalmente que haverá, diz aqui o texto, a emigração dos espíritos. Aqueles retardatários, atrasados, que não querem mudar, porque os espíritos estão tendo a última oportunidade aqui na Terra. Filomeno diz na obra Transição que durante 2 séculos aproximadamente, muitos espíritos maldosos ficaram retidos no mundo espiritual para não atrapalhar tão intensamente a marcha do progresso. E agora, por misericórdia divina, estão tendo uma última oportunidade na Terra. Que imortais que são, com o Deus interno em potência, naturalmente que esses espíritos renitentes no mal jamais serão deserdados por Deus. Então acontece tudo isso. Então essas emigrações desses espíritos que diz aqui, importante repetir a fala dos espíritos, surdos à voz do bem e da razão. Portanto, que se comprazem no mal, que não querem de fato neste momento mudar, irão para outras moradas da casa do Pai dar continuidade. E isto já está acontecendo há alguns anos, conforme a obra No Rumo do Mundo de Regeneração. Inclusive, ali vemos Filomeno descrevendo que parte das regiões inferiores do mundo espiritual já estão sendo trasladadas para este mundo inferior onde eles irão. E ali descreve toda a metodologia, a técnica utilizada pelos benfeitores, o que me impressionou muito, para retirar parte dessas regiões com os respectivos habitantes, renitentes, insistindo no mal, sendo levados, sem que tenha a opção de fugir ou escapar, para essas outras moradas da casa do Pai, onde continuarão o seu progresso, e lá levarão aqui da Terra o conhecimento adquirido, chegando num mundo ainda muito atrasado, levarão conhecimentos importantes para o progresso daquele mundo. Olha como a pedagogia divina ela é perfeita, né? Mas diz aqui um ponto importante, nem todos os espíritos retardatários necessitam ir para mundos inferiores. Para muitos espíritos, esta mudança da Terra, as almas nobres que estão chegando, estes bons exemplos serão suficientes para despertá-los no mundo espiritual. Nem todos despertam, desencarnam, tomam um choque da realidade e encontram dentro de si vontade e disposição para começar uma mudança, de forma que não necessariamente precisam ir para mundos inferiores. Há aqueles que precisam, surdos neste momento ao bem, mas há aqueles que, como tem numa sala de aula, alunos que são mais indisciplinados pela influência do que propriamente por vocação. Claro que eles entraram em sintonia, mas você tira os maus alunos e esses que iam mais no embalo modificam-se e melhoram. Então esses que estavam indo no embalo do mal, muito mais caracterizados por uma, entre aspas, neutralidade, esses quando começa a mudar o meio, começa a melhorar as novas gerações, os novos hábitos, os inspiram e os fomentam a mudar. Então não necessariamente ir para mundos inferiores. Então os neutros ficarão aqui na Terra ainda, valendo-se dessas influências nobres para modificarem-se. Mas como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho isso interessantíssimo e passa despercebido, é que aquele que fica no mundo de regeneração, se não se ajustar com o passar do tempo, pode cair novamente no mundo de provas e expiações. Ou seja, estes neutros, dividindo aqui nessas 3 categorias, maus, que se comprazem no mal, neutro e os bons. Esses neutros ficam, mas se não se ajustarem ao mundo regenerado com o passar do tempo, poderão ir para os mundos inferiores oportunamente, porque essas emigrações de menor porte também sempre aconteceram e vão acontecer. Porque
que nós estamos falando nesse momento é uma vinda massiva de bons espíritos e uma saída também mais massiva de maus espíritos. Aí nós começamos a entender por que a Terra, portanto, vai melhorar. Então, quando olhamos essas pessoas realmente renitentes no mal, que se comprazem no mal, que matam, que estupram, que promovem corrupções, etc., que se comprazem nisso tudo, a gente fala, mas como é que o mundo vai melhorar? Porque estes maus alunos irão para outro educandário. Aí nós passamos a entender. E alunos mais evoluídos vão chegando. E aí nós vamos entendendo como é que o educandário terrestre vai melhorar. E diante de todas essas informações, sem dúvida, nós, espíritas, com toda esta informação, é uma verdadeira preciosidade ter este entendimento nestes tempos atuais, para que não fiquemos mais passivamente aguardando a chegada de um mundo de regeneração, mas que, ao tomar consciência, possamos colaborar, entrar em sintonia com esta melhoria do planeta e também, através da nossa melhoria individual, através do comportamento mais equilibrado, inspirados pelo Cristo, possamos ajudar na construção deste mundo regenerado. Por isso encontramos aqui no texto, espíritas, o futuro é vosso e de todos os homens de coração e devotamento. Então veja que não é fora do espiritismo, não há salvação, fora do bem, fora da caridade. Não temais os obstáculos, pois nenhum poderá entravar os desígnios da providência. Trabalhai sem desanimar e agradecei a Deus por vos haver colocado na vanguarda da nova falange. É um posto de honra que vós mesmos pedistes e do qual vós deveis tornar dignos pela vossa coragem, perseverança e devotamento. Então nós temos a planta, falando de engenharia civil, de arquitetura, é como se a Terra agora, se a gente entrasse numa construção toda bagunçada, terra para lá, sujeira para cá, tijolo, cimento, e a gente olha tudo aqui e fala, meu Deus do céu, que bagunça é esta? O que isto vai virar? Aí alguém nos apresenta a planta do que virá a ser aquele local. Aí você olha e você diz, agora eu sei o que vai. Como é que isto ficará? Então o Espiritismo, diante de todas essas informações, nos traz a planta. Fala, olha, em que pese este choque de ideias, esta desordem, este ápice da transição. Olha aqui a planta, olha como é que a Terra será. Olha o que está acontecendo no mundo espiritual. Olha que os benfeitores que cuidam das rédeas do planeta estão... as decisões que eles estão tomando. Olha o que se concretizará na Terra. Aí você olha e fala, tá, agora estou entendendo. Então agora eu não vou atrapalhar. Eu quero ajudar. Como é que eu faço para ajudar? E aí nós nos colocamos nessa condição daquele que serve esta causa do bem, esta causa do amor, da bondade, da paciência, que não é fácil, mas através do bom combate, do autoconhecimento, enfim, nós vamos podendo concretizar tudo isso. Então são lições assim realmente muito valiosas para esses tempos, para que possamos entender a transição. Há muitas obras, muitas lições, muitas comunicações de boa qualidade, mas há aquelas que distorcem a transição planetária. Conforme citamos, data limite e outras coisas que vão surgindo, informações desencontradas, sem a universalidade dos ensinos, que vão trazendo um pouco de joio para o meio do trigo dentro desta lição abençoada da transição. Vale a pena também ler as duas comunicações que estão na obra A Gênese, que citamos, de Arago, que fala um pouco desse corpo celeste, planetas, constelações, uma agindo sobre as outras, e que a Terra chegou nesse momento de transformação, e também a mensagem do Dr. Berry, falando desta agitação dos encarnados e dos desencarnados se juntam. Então há uma agitação, há um movimento da espiritualidade inferior e superior. Inferior daqueles que percebem que o tempo deles está findando na Terra e querem causar mais desordem. Querem encontrar sintonia com os encarnados para promover desordem. E há os espíritos superiores procurando sintonia com os mais lúcidos, os mais equilibrados, para se tornarem também protagonistas da construção
desse mundo melhor. A obra Transição Planetária fala desse Armagedon espiritual, ou seja, de toda esta movimentação no mundo físico, no mundo espiritual, né? Porque na verdade já sabemos que interpenetram-se, né? Na verdade, a vida, a expressão da vida do mundo é uma só, que se divide nessas expressões física e espiritual. Mas o verdadeiro lar é o mundo espiritual, é o mundo causal. E a última lição da revista, o Zuavo Curador do Campo de Shalom, nós percebemos aqui Kardec falando da mediunidade de cura. Zuavo é um soldado argelino que pertencia à infantaria da Armada Francesa. E Kardec chega ao conhecimento de Kardec e ele descreve aqui muitas curas interessantíssimas de casos desenganados pela ciência médica que esse Zuavo pôde curar. Então Kardec descreve essas curas, testemunhas que conheciam os doentes, que viram e atestavam as melhores. Kardec mesmo fala que já conhecia o Zuavo Curador, que o nome dele é Jacó, que ele era um médium escrevente, um propagador zeloso do espiritismo, e começou a demonstrar também aptidão para a mediunidade de cura. Kardec fala que nem todos eram curados, né? A gente sabe que aí é a questão do mérito, e vemos que nem todos que buscam as curas espirituais conseguem, porque muitas vezes está diante de uma expiação irreversível, que a mediunidade de cura não pode ferir a lei de causa e efeito. Então, já vimos vários artigos nesse sentido, da mediunidade de cura, inclusive recente, de curas, né? Mas o que vale a pena chamar a atenção aqui é novamente Kardec chamando a atenção para a qualidade que se dá à mediunidade. Que diz, Kardec fala que a mediunidade, ela não é resultado do trabalho, nem do estudo, nem do talento, porque é uma faculdade orgânica da alma que o corpo reveste de células. Então, a glândula pineal, o sistema nervoso central. Mas a grande questão é a qualidade que se dá para a mediunidade. E Kardec fala que o Zuavo Curador tem demonstrado zelo, devotamento, desinteresse, benevolência, abnegação, ou seja, qualidades morais que realmente, diríamos, sublimam a mediunidade. Porque a mediunidade é uma ferramenta, é um instrumento. A pessoa pode fazer um bom ou um mau uso. Pode, inclusive há uma mensagem na Revista Espírita, não lembro se nós já estudamos, que fala da escada de Jacó, simbólica, dizendo que a mediunidade se compara à escada de Jacó, que ela, bem utilizada, pode nos fazer progredir, crescer muito, né? Ou tropeçar e cairmos, falirmos na reencarnação. Então, e Kardec aqui chama atenção justamente para isso, né? Assim, não é um médium que se deve pôr num pedestal, do qual poderá descer amanhã. É o homem de bem, que sabe tornar-se útil, sem ostentação e sem proveito para a sua vaidade. O homem de bem. Chico Xavier só teve a desenvoltura da mediunidade, o alcance, o aprimoramento, só atingiu patamares de 400 e tantas obras. As cartas consoladoras somente sublimou a mediunidade pelo homem de bem que era, pelas qualidades morais, pelas virtudes, pela prática do bem, que pôde fazer com que a mediunidade alçasse voos na direção do bem e do infinito, consolando, instruindo, beneficiando milhares, não milhões, né, de pessoas. Então, a mediunidade é intermediária. Médium, um instrumento. Agora, que tipo de instrumento seremos? Aí é conosco a escolha. De forma que, se temos a mediunidade ostensiva, procuremos ser um bom instrumento na mão da espiritualidade, evangelizando-nos para alicerçar, construir estas sintonias elevadas e possamos ser um bom instrumento na mão da espiritualidade superior. Então, mais uma revista belíssima, muito instrutiva, que só nos permite render gratidão ao nobre codificador por essas lições vitais, valiosas para a nossa marcha evolutiva no planeta terrestre que nos acolhe.